Miscelânea evolutiva. O espírito humano é o ser consciente que preexiste ao corpo físico e que tem a sua origem, em tempo indeterminado, em condições que não podemos compreender. Tal falta de conhecimento se deve à limitação dos nossos sentidos. Não é possível, em nosso grau de evolução, colocar o espírito em laboratório e dissecá-lo com os equipamentos da ciência. Segundo algumas religiões, o espírito cristalizou na rocha, hibernou no vegetal para só acordar no reino animal. Já no reino animal desenvolveu os instintos, aprendeu a fugir da dor e buscar o que lhe dá prazer. Não podemos precisar de que animal o homem é descendente, pois que nos falta o elo perdido. Apenas para facilitar o nosso trabalho, peguemos o homem em sua origem de desenvolvimento, nas primeiras reencarnações como homem. Já nessa época ele traz um passado de informações, com inúmeros nascimentos e mortes, em nosso e em outros reinos da natureza. A lógica nos diz que a espécie humana não é a mais perfeita, mas é adaptável, capaz de receber o espírito racional, com capacidade de se comunicar, imaginar o futuro, criar e utilizar instrumentos. Outras espécies podem apresentar melhores condições de sobrevivência, capacidade de receber espíritos racionais que fazem o papel de homens em outros planetas. Se existe a possibilidade de vida em outros planetas, existe a probabilidade dessa vida evoluir. Se todos os animais possuem espírito e se estes espíritos são imortais, apenas mudando de corpos em diversas encarnações, os espíritos mais velhos se tornam mais evoluídos em relação aos mais novos. Embora reconhecemos sinais de inteligência em diversas espécies, ainda não encontramos a capacidade de comunicação simbólica exercida pelo humano em nenhuma outra espécie. Falo isso em relação ao planeta Terra. Reafirmo para ordenar os meus pensamentos: os animais têm plena capacidade de comunicação, mas não desenvolveram a linguagem simbólica. Entre os humanos, os rugidos e grunhidos se transformaram nas primeiras palavras e estas, por sua vez, se desdobraram em linguagem compreensíveis para uma comunidade. Como as comunidades se multiplicaram ao infinito, cada uma possuía um simbolismo diferente para dizer a mesma coisa. O predomínio de uma comunidade em relação à outra fez surgir uma linguagem em comum. O desenvolvimento das línguas permitiu a propagação do conhecimento e a criação da abstração. A partir da abstração, o homem podia conversar de forma teórica, podia filosofar, criar poesia, colocar em palavras o que estava em sua imaginação. Foram necessários milênios desde o momento que o homem pronunciou os primeiros grunhidos até o momento da primeira abstração. De qualquer forma, observamos a evolução do espírito até atingir a condição dos homens dos nossos dias. Mesmo realizando a regressão de memória, não é possível, para um terapeuta espiritual, encontrar todos os traumas sofridos por um espírito. Possuímos vasto passado obscuro, que estão soterrados em nosso inconsciente. Este é um fragmento do livro Temas Ligados à Psicologia Espiritual, de Paulo H.C. Gonçalves. Assine o canal. Toda esta história pregressa afeta o nosso comportamento. Mas não precisamos ir tão longe, podemos analisar a personalidade presente para descobrir o que fomos no passado. Enquanto animais não existia pecado. Matávamos outros animais para nos alimentar e matávamos homens para nos defender. Não havia raiva ou necessidade de perdão, pois era tudo natural. Igualmente, o sexo não possuía tabu, copulávamos sempre que surgia a oportunidade. Assim, pessoas da mesma família costumavam se relacionar. Pessoas de outras comunidades eram sequestradas e passavam a fazer parte da família. Descobrimos que o sexo tem relação com o nascimento. Igualmente, descobrimos que filhos gerados entre parentes próximos, com o tempo, apresentavam anomalias que dificultavam a vida da comunidade. Passamos a proibir tal união. Com o raciocínio ainda embotado, todo o mal que lhes acontecia e que não era compreendido tinha a sua origem em uma força sobrenatural. Criou-se a religião para que os deuses abençoassem a terra e os nascimentos. Para que não viesse a tormenta e que as plantas produzissem em abundância. A incapacidade humana de compreender as leis do universo fez com que criássemos hábitos supersticiosos. O sacrifício foi inventado e o relacionamento com os espíritos uma constante. Mesmo nos primórdios sempre existiram pessoas mais sensíveis para o mundo espiritual. Pessoas com a capacidade de ver os espíritos, de sonhar e compreender o que ninguém mais compreendia. Surgiram os primeiros oráculos e as primeiras pitonisas. Consultavam os mortos e faziam acordos. Assim como homens encarnados possuíam líderes, eles descobriram líderes no mundo espiritual. Descobriram os primeiros seres da natureza, os primeiros deuses e anjos. Os nomes variam de cultura a cultura.
como a moral e compreensão ainda não estavam desenvolvidas, na compreensão do homem primitivo, o mesmo espírito poderia fazer o bem ou fazer o mal. Anjos e demônios, deuses do bem e deuses do mal são espíritos como nós somos em diversos graus de evolução. Aparentemente alguns deuses eram mais poderosos do que outros, pois que um povo prosperava ao lado de outro que lhe era subordinado. Leis foram criadas e a morte tornou-se crime. Antes era aceitável que uma pessoa invadisse uma casa e matasse os donos e tomasse posse do que encontrasse. Aos poucos tal prática só era aceita em relação a povos rivais, mas não entre membros da mesma comunidade. A propriedade passou a ser respeitada e a religião aumentou o seu poder. Faz parte de nossa história as guerras, as torturas, as violências sexuais. Este é um fragmento do livro Temas ligados à psicologia espiritual, de Paulo H.C. Gonçalves. Assine o canal. Podemos somar a estes acontecimentos as grandes, difíceis e demoradas viagens, o abandono de parentes e amigos, as prisões. Igualmente podemos acrescentar os momentos de paz, os encantos da família, das festas, das diversões. O bem e o mal estão presentes em nosso passado e, por estarmos na Terra, não há quem não tenham vivenciado de tudo em algum tempo da sua existência, em algum lugar. Tivemos muitos casamentos. Alguns felizes, outros desumanos. Tivemos muitos filhos, alguns nos amavam, outros nos odiavam a ponto de nos matar. É tentador prosseguir nessa toada, mas creio que a ideia já foi assimilada pelos senhores. Da pedra bruta ao Homo sapiens sapiens granjeamos imenso aprendizado até chegarmos aos dias atuais. Peguemos a nossa última encarnação como ponto de partida. Não sei quem são os senhores, por isso não posso ser preciso. No momento brinco com as ideias para melhor expressar uma opinião. A psicologia espiritual estuda o passado para compreender o que somos hoje. Vamos supor que em nossa última encarnação fomos homens, o espírito pode nascer como homem ou como mulher. Normalmente reencarnamos inúmeras vezes em uma condição sexual porque nos identificamos mais com um sexo do que com o outro. Assim, um homem de uma encarnação possivelmente foi homem em inúmeras encarnações. Isso, porém, não é regra, o mesmo espírito pode nascer como homem ou como mulher. O que define tal escolha é a nossa necessidade espiritual. O trabalho de Jung é louvável, infelizmente Jung conhecia, mas desprezou a reencarnação. Relembrando os princípios da psicologia espiritual, qual sejam a imortalidade da alma, a reencarnação e a comunicação entre os espíritos. Assim podemos compreender a ideia do animus e anima proposto por Jung. O que Jung não entendeu é que todo homem já nasceu como mulher, em outras vidas, e por isso tem traços femininos, e toda mulher já nasceu como homem, em outras vidas, por isso tem traços masculinos. Imagine que o homem abusou das mulheres em uma encarnação e sabe que errou, pois fez sofrer quem não podia se defender. Você pode questionar como é que o espírito sabe que errou. E eu lhes respondo que ele sabe que errou, pois as mulheres que ele abusou, em espírito, lhe cobram pelo mau comportamento. Com a consciência culpada, mesmo sem admitir que tenha culpa, mas com a perseguição de mulheres que o atacam, esse homem é levado a escolher uma encarnação no corpo de mulher. As próprias mulheres que ele prejudicou induzem a uma série de acontecimentos que fazem esse homem experimentar toda sorte de abusos. Assim, o homem abusador de uma encarnação poderá ser a mulher abusada de outra. Este é um fragmento do livro Temas ligados à psicologia espiritual, de Paulo H.C. Gonçalves. Assine o canal. Esse ciclo vicioso só termina quando ocorre o perdão. O inverso também acontece. A mulher desequilibrada no campo sexual, que destruiu famílias, provocou mortes e desunião, pode nascer na condição de homem e enfrentar o que ela mesma produziu. A mudança de sexo não é castigo, mas aprendizado. Enquanto a mente estiver fixada na culpa, ela muda a condição sexual como uma espécie de punição. Existem espíritos que escolhem nascer como mulher para receber nos braços pessoas amadas de outras vidas. A mãe consciente educa os filhos para a eternidade. A mãe descuidada põe a perder toda a família. Em outro momento, o espírito predominantemente feminino pode escolher nascer como homem para cumprir missão em país que a mulher é brutalmente discriminada. Se ela nascesse como mulher, não poderia exercer o papel para o qual se ofereceu. Se o espírito tiver maturidade, ele escolhe se quer nascer como homem ou como mulher. Se o espírito não tiver maturidade, amigos espirituais escolhem. Mas, isso também pode acontecer, a culpa e a pressão dos espíritos perseguidores o constringem a escolher o sexo oposto do que está acostumado.
Todas as ideias presentes são resumidas, por isso não sejamos radicais. Cada caso é um caso. A questão do homossexualismo é bem interessante. No passado, homens partiam para a guerra e ficavam anos longe da terra natal. Era comum o relacionamento entre homens. O mesmo podemos dizer das mulheres. Enquanto os maridos estavam nas guerras, as mulheres compartilhavam afetos e energias sexuais. Não é raro um homem desejar outro homem e uma mulher desejar outra mulher. Alguns fatores que afetam tal manifestação: os costumes, a cultura e a religião. Não se trata de ser certo ou errado. Não se trata de um espírito ser mais evoluído do que o outro. O que importa é que todos os espíritos têm sede de afeto e, quando se veem frustrados, buscam apoio em quem lhes dá atenção. Somente com o passar do tempo é que o homossexualismo foi discriminado e ganhou reprovação trazida pelos costumes e pelas religiões. Assim como existem heterossexuais com profundo desequilíbrio sexual, assim também acontece com relação aos homossexuais. Alguns carregam profundo desequilíbrio e precisam ser tratados. O desequilíbrio está na espécie humana e não na escolha sexual de um indivíduo. No passado era comum a poligamia, assim um homem poderia casar com quantas mulheres quisesse, desde que pudesse sustentar. O inverso também acontecia, mas é raro até os dias de hoje. Ainda encontramos algumas tribos que permitem que uma só mulher tenha mais de um marido. Exemplo encontramos na China próximo ao Tibete. Igualmente encontramos outra tribo na África. Quem tiver curiosidade é só pesquisar. Não é novidade vermos a formação de famílias com um homem e duas ou mais mulheres. Ou uma mulher e dois ou mais homens. Igualmente o relacionamento homoafetivo já existe na história com ou sem discriminação. Este é um fragmento do livro Temas Ligados à Psicologia Espiritual, de Paulo H.C. Gonçalves. Assine o canal. Devido aos tabus impostos pela religião, o espírito enfrenta um dos piores criadores de traumas da sociedade, o sexo. A ansiedade pelo sexo abre as portas para a obsessão. E quando esse desejo não pode ser realizado, cria-se a frustração. Essa frustração se manifesta através dos medos, mênias e fantasias. O inverso também pode ser perigoso. Não estamos na Terra para saciar todos os desejos. Reconhecemos a maturidade espiritual nas pessoas que sabem lidar com as frustrações. Um espírito que sofreu por causa do sexo pode nascer em outra vida sem a menor vontade de se relacionar. Sexo é uma opção e não uma obrigação. Querer impor costumes é violência, violência esta que deve ser combatida. Nenhum homem, ou mulher, tem a obrigação de se relacionar. E digo mais, alguns espíritos escolhem passar uma vida solitária para o seu próprio crescimento ou para o bem da sociedade. Sim, isso também acontece. Alguns espíritos dedicam a vida a uma causa humanitária, aos estudos, pesquisas e trabalhos que não podem envolver a formação de uma família. Nós temos verdadeiros missionários que, pela tarefa que escolheram, estão completamente impedidos de ter uma família. Eles igualmente carregam dúvidas, principalmente a incerteza se fizeram a melhor escolha, somente o tempo dirá se o caminho que seguiram é o mais correto. A psicologia espiritual poderia gastar páginas e mais páginas falando a respeito do animus e da anima, das vidas pregressas e da evolução espiritual, em vez disso deixamos o bom senso imperar. Conhecendo a reencarnação, o que era complexo se transforma em algo simples, basta agora os profissionais de saúde aplicar esse conhecimento nos tratamentos que se fizerem necessários. Que busquem os traumas iniciais, os causadores das dores e sofrimentos, mas que não percamos de vista que o tratamento independe da origem e que todo tratamento, para ser efetivo, sempre está apoiado nas escolhas que fazemos e mudança da postura mental. Parece simples e é de verdade. Com um pouco de boa vontade é possível realizar grandes mudanças. Este é um fragmento do livro Temas Ligados à Psicologia Espiritual, de Paulo H.C. Gonçalves. Assine o canal.